Olá, o meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e estamos de volta para mais uma videoaula onde estaremos discutindo a disciplina de atualidades e resolvendo as questões de um simulado que foi enviado para os nossos alunos e agora estaremos na resolução dessas questões. Sejam todos muito bem-vindos. A primeira questão é uma questão do Enem de 2014 e ela diz o seguinte: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não são satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecerem geradores de dano. Esse é um trecho de uma obra de Epicuro, uma obra chamada Doutrinas Principais, que está no livro Samson, Textos de Filosofia, no livro de Samson, Textos de Filosofia, Rio de Janeiro, EDUF, de 1974. Então, o questionamento que aparece é o seguinte: no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Letra C, aceitar sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Letra E, defender a diferença e impossibilidade de se atingir o saber. Epicuro sempre buscou uma compreensão, uma discussão filosófica sobre os valores, valores do prazer. Mas esse prazer não poderia ser descontrolado. Esse prazer não poderia ser um prazer que te levasse ao sofrimento, a dores, a consequências maléficas. Dessa forma, nós vamos ver que a opção correta seria a letra A. Ela diz: alcançar o prazer moderado e a felicidade. Essa é a opção correta. A letra B fala assim: valorizar os deveres e as obrigações sociais. Epicuro não discute a questão de deveres e obrigações sociais. Ele discute a questão de prazeres. Letra C, aceitar o sofrimento. Ele era totalmente contrário a essa ideia de sofrimento e rigor da vida. Essa é uma discussão de um outro filósofo. Letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Epicuro não discutia essa questão. Reforço a ideia de que Epicuro discutia as questões do prazer, da vida, mas esses prazeres que edificassem, que tornassem o homem melhor. E na letra E, defender a diferença e impossibilidade de se atingir o saber. Essa não é uma ideia de nenhum dos filósofos da antiguidade. Todos buscaram saber, todos acharam possível ter o conhecimento, buscar novas formas de evolução da mente e do conhecimento. A questão de número 2 é do Enem de 2016. Ela vai envolver o filósofo Pirro, que é já da época, quase na entrada da época medieval. E ela diz assim: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães,
nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Esse é um trecho que está sendo discutido no livro Vidas e Sentença dos Filósofos Ilustres, de Laércio, editado em Brasília, na editora da Universidade de Brasília, de 1988. Essa é uma ideia de Pirro que envolve a discussão dele, a filosofia dele, que foi conhecida como ceticismo. E aí diz assim a questão: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Letra E, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e o belo. O ceticismo pode ser caracterizado, de uma forma geral, como uma consciência da impossibilidade humana de encontrar verdades universais. Essa era a grande discussão de Pirro, que o tornava cético com relação a todas as verdades, como existente uma verdade única, uma verdade universal. Assim é que o filósofo Pirro não mais se preocupa em buscar essa verdade. Ele prefere uma vida fundada na dúvida, nos questionamentos. Dessa forma, a resposta correta é a letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Esse é o fundamento do ceticismo. A questão número 3, ela foi aplicada no Enem em 2013. E ela diz o seguinte: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos: das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós a identificamos como a felicidade. Esse trecho é da obra A Política, de Aristóteles, que foi traduzido pela Companhia das Letras em 2010. A questão diz o seguinte: ao reconhecer a felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como: letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Letra B, plenitude espiritual a excesso pessoal. Letra C, finalidade das ações e condutas humanas. Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Aristóteles, na sua obra, em todos os seus estudos, parte do senso comum para afirmar que todas as atividades humanas, pragmáticas ou teóricas, miram um bem qualquer, de modo que o bem pode ser definido como aquilo a que todas as ações tendem. No entanto, nem todas as atividades do homem tendem para o bem da mesma maneira, pois algumas ações, nós vamos ver, todas as vezes que lemos, que interpretamos a difícil obra de Aristóteles, que ele refaz as ideias de Platão, refaz as ideias de Sócrates, nós vamos ver que as ações são seus próprios fins e outras são meios através das quais se atinge alguma finalidade desejada. Dessa forma, nós podemos dizer que a resposta correta é a letra C. Finalidade das ações e condutas humanas. A letra A está errada porque ele não busca por bens materiais e títulos de nobreza. Ele questiona, inclusive, a forma política, até por uma questão pessoal dele,
Ele pensava que seria o substituto natural de Platão na academia e acabou não sendo, né, por não ser grego, não ser considerado grego. Então ele faz uma crítica muito contundente a essa postura da política grega. A letra B, plenitude, está errada porque plenitude espiritual e excesso pessoal. Ele não busca a ascensão pessoal, ele não busca o crescimento, crescer pessoalmente, ele busca o crescimento da sociedade. A letra D está errada porque ela afirma conhecimento de verdades imutáveis. Aristóteles dizia que não há uma verdade absoluta. Uma das discussões da obra dele é que não há uma verdade absoluta. Há sempre a verdade sempre muda, sempre pode ser questionada. E a letra E está errada porque ele diz assim, a expressão do sucesso individual. Aristóteles busca o sucesso da sociedade, a ascensão social. Ele busca o crescimento de toda a sociedade. Já a letra E afirma que ele identifica como expressão do sucesso individual e reconhecimento público. É uma das críticas que ele faz, que não se deve buscar reconhecimento. Ele nunca quis reconhecimento. Ele nunca quis ser a pessoa que fosse o dono dessa verdade imutável. Ele sempre quis que houvesse essas modificações. Tanto que, se a felicidade é a atividade da alma, em conformidade com a virtude perfeita, e esta virtude perfeita é adquirida através de um bom hábito dirigido pela ciência política, então a felicidade é algo divino. É essa felicidade que ele busca, que está registrado, né, na finalidade das ações e nas condutas humanas, como está na letra C. A questão de número 4, que foi aplicada, no Enem de 2018, diz assim: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existe um Deus, um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Essa é uma parte de uma obra de Santo Agostinho, que está no livro Confissões, que foi traduzido pela Abril Cultural em 1984. E o questionamento então é o seguinte: a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre a ou as, letra A, essência da ética cristã. Letra B, natureza universal da tradição. Letra C, certezas inabaláveis da experiência. Letra D, abrangência da compreensão humana. E letra E, interpretações da realidade circundante. Bom, o trecho dessa obra que nós temos destacado aí aborda, a partir da ótica de Agostinho, o questionamento da ideia do caráter eterno de Deus a partir da reflexão sobre o ato da criação. É uma discussão que os filósofos trazem no momento em que o cristianismo surge, no momento em que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, começa a levar a ideia para os gregos. É uma tremenda contradição. Os gregos sempre buscaram a compreensão, os filósofos gregos sempre buscaram a compreensão de todas as coisas, que sempre buscaram uma identidade, uma identificação para todas as coisas que acontecem, começam a ouvir dessa nova filosofia que seria o cristianismo, uma ideia de que existe um ser que não pode ser visto e que criou todas as coisas, que criou o mal, criou o bem. Então é em torno dessa reflexão que está discutindo, que Santo Agostinho está discutindo aí. Trata-se, portanto, de uma compreensão humana sobre o dogma da eternidade divina. A partir disso, vamos lá, a resposta correta seria
A letra D, que ele diz que existe, nessa reflexão filosófica, se fala sobre a abrangência da compreensão humana. Vamos ver as outras questões porque estão erradas. Então, assim, a questão da modernidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão da essência da ética cristã. Não, não é da essência da ética, porque essa ética envolveria a questão da fé e não a questão da criação divina. Letra B, a natureza universal da tradição. A natureza universal da tradição envolveria também a questão da fé, uma questão dogmática de não se questionar. Mas no caso aqui, ele se refere exclusivamente à criação. A letra C diz assim, certezas inabaláveis da experiência. Não trata o trecho, não refere-se a uma questão de experiência, se refere a uma questão filosófica de compreensão, de abrangir a compreensão, a inteligência humana. E a letra E, interpretações da realidade circundante. Não tratamos aí de uma realidade que nos circunda, uma realidade que é nossa do dia a dia. Tratamos de uma compreensão, de se entender essa questão dogmática da fé cristã que Agostinho discute no texto. A questão de número 5, também utilizada, aplicada no Enem de 2018, diz assim, desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Esse é um trecho da Suma Teológica de Tomás de Aquino, que foi traduzido pela editora Loyola, no Rio de Janeiro, em 2002. E diz assim o questionamento. O texto, apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Letra C, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E justificar, letra E, justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. Percebe-se no texto apresentado pela questão a construção do argumento para a defesa da existência de Deus, que é o grande, digamos assim, o grande barato, né, a grande discussão de Tomás de Aquino, que é provar a existência de Deus. A partir do pensamento racional, a partir de uma racionalidade. Ele não queria contradizer a filosofia racional. Então ele trabalha sempre na questão da razão e da fé. Essa digamos assim, é a essência da obra de Tomás de Aquino. Característica da filosofia escolástica, da qual Tomás de Aquino é o mais conhecido expoente. Não há na filosofia escolástica alguém que tenha discutido tão efetivamente essa questão do pensamento racional em relação à fé. Assim, o pensador busca sustentar racionalmente uma ideia baseada na fé, que é o que está expresso na letra B. Sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. A letra A diz assim, reitorar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Não, ele não faz um combate, ele não quer combater as heresias que afirmavam, aqueles que afirmavam a não existência de Deus, que não era racional pensar a existência de Deus. A letra C, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Não era racional
tentar demonstrar Deus. Ele discutir a existência, a essência de Deus. A letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Em momento nenhum ele quis flexibilizar, até porque ele seria considerado um herético. Né? Querer discutir, colocar em discussão os dogmas religiosos, ele seria considerado um herético. Então não é essa a ideia de Aquino. E a letra E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Não, ele quer trabalhar a questão na sua obra filosófica da razão, ligada à fé, a razão para explicar a fé, e não trabalhar a ideia de se questionar os dogmas. Nós paramos por aqui e vamos voltar numa próxima vez com outros simulados, com outras discussões. Se gostou, pode se inscrever no nosso canal. E havendo dúvidas, meus alunos, é só perguntar, é só mandar as perguntas. Aqui no Som também havendo dúvida, que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. Ok? Até uma próxima vez.